Olá, estamos aqui em mais um episódio do Pod Rosa e hoje a gente vai receber aqui uma autoridade no assunto, viu? Estamos muito felizes em receber no episódio de hoje a superintendente administrativa do Hospital de Câncer de Pernambuco, Cláudia Barbosa. Ela é graduada em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, onde eu me formei também, viu, Cláudia? Pós-graduada em Gestão da Capacidade Humana pela Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, a FECAP. Meu Deus, eu fiz pós-graduação lá também. Estamos aqui batendo. E atualmente está cursando MBA em Gestão Hospitalar pela FECAP, na Universidade de Pernambuco também. Cláudia está no HCP desde 2011, quando ela foi convidada para assumir a superintendência administrativa. Coordena diversas atividades no hospital, central de guias, serviço de atendimento, ouvidoria. E isso, o serviço de atendimento abrange também a triagem, que a gente vai conversar sobre isso aqui, né? Cláudia, ela vê o Hospital de Câncer de Pernambuco como um importante patrimônio da sociedade pernambucana, fomentando cuidados primordiais para que os diagnósticos sejam realizados de maneira precoce. E a sua motivação é acolher e cuidar dos pacientes, oferecendo atendimento humanizado. Adorei essa introdução, que foi ela que fez, viu? Bem-vinda, Cláudia. Olá Camila, olá a todos. Como você já falou, né? Meu nome é Cláudia e eu vou começar falando um pouco do hospital. É um hospital filantrópico, privado, sem fins lucrativos. Importante dizer, né? E também esse ano a gente está comemorando com muita felicidade os seus 80 anos de existência, tratando e cuidando carinhosamente dos nossos pacientes. Então, esse é o Hospital de Câncer que está à disposição da população do estado de Pernambuco. Atendemos até de outros estados. Verdade. E atendemos também de outros países, já aconteceu. Nossa. Né? Da pessoa estar e precisar dos nossos serviços. Mas é isso. Muito importante. Assim, o famoso HCP, né? A gente Isso. fala assim, eu vou ali no HCP. E assim, eu tenho um testemunho para falar do Hospital de Câncer de Pernambuco, que como jornalista já acompanhei pautas e agendas de melhorias no atendimento lá, mesmo antes de ser diagnosticada e depois, assim. E é incrível como o ambiente, ele lhe toca, né? Se você não for humano, não vai lhe tocar, né? Porque, assim, eu lembro que, para mim, é muito clara, né, a diferença pré- e pós-diagnóstico, obviamente. Antes, eu lembro que eu ganhei um bloquinho, inclusive ganhei também presente hoje, quero agradecer aqui publicamente. É muito importante defender a bandeira do HCP. E eu lembro que, na época que eu ganhei o bloquinho, e tinha escrito lá, sua doação salva vidas, aquilo me marcou muito. E, assim, meses depois eu seria diagnosticada. E aí eu lembrei, né, de que eu tinha tido contato com o diagnóstico mesmo antes dele ser meu. E aí depois, quando eu fui para uma agenda política lá, mas enfim, de melhoria muito importante, eu lembro que eu voltei para casa chorando, impossível, né, não se emocionar, porque a gente vê lá muita gente que precisa, né, e se imagina, um senhorzinho de 80 anos, o HCP, inteiro, né, de pé, cuidando das pessoas. Eu precisei do atendimento do HCP num momento de mudança de plano de saúde, né? E aí tem aquela coisa da carência de doença pré-existente, que é, assim, a gente abre um parêntese para falar sobre os planos de saúde, né? Que são, na maioria das vezes, né? Preços abusivos, a gente tem muito mais a pagar do que a receber. Assim, a gente paga para não usar, mas quando a gente precisa é muito difícil, né? Há uma carência de doença pré-existente de 2 anos, pelo menos no meu contrato, e aí, se não fosse o HCP, eu não teria dado continuidade ao meu tratamento, né? Eu tive um tumor hormonal, então eu preciso de medicações para suprimir os hormônios, para que a doença não volte, e precisei do atendimento lá. E todas as vezes eu fui impactada, né? Quando eu precisei do atendimento. Primeiro, porque continuei com o mesmo médico, que é, inclusive, um médico que a gente tem em comum, né? Mas muito, assim, atencioso e importante na minha jornada. E fui muito impactada pelo que eu vi lá, assim. Muita gente de toda a parte como você falou, do mundo, né? Toda a parte de Pernambuco
gente que realmente estava precisando de um amparo e que se não fosse o hospital, a gente não teria. E aí eu quero começar já parabenizando você pelo seu trabalho, né? Agradecendo por você estar aqui, mas parabenizando pelo seu trabalho, porque eu acho que, como a gente entrevistou aqui médico, enfermeiro, e assim, existe toda uma equipe de suporte, né, para fazer aquele hospital funcionar, né? Como é o teu dia a dia lá? Então, vou aproveitar a sua fala em relação à forma de atendimento, né? Sim. O protocolo do Hospital de Câncer de Pernambuco é exclusivamente SUS. Sim. Né? E Sistema Único de Saúde. Sistema Pra Único todo de Saúde. mundo. Isso, para todo mundo. E a gente sabe, diante de todo o contexto, né, do que é tratar câncer, é caro tratar câncer, tá? Isso. E aí a gente tem os nossos, como filantrópico, sem fins lucrativos, a gente tem as nossas relações de financeiras para poder manter o hospital vivo, né? Esse senhorzinho maravilhoso de 80 anos. Então, a gente tem o nosso protocolo SUS, a nossa produção SUS, certo? Sim. Que a gente apresenta para o Ministério da Saúde. A gente tem convênios com o Estado, convênios através de emendas parlamentares, doação por imposto de renda, as doações de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, e todo esse contexto, esse conjunto de financeiro é que faz com que a gente, todos os dias, esteja lá nessa luta do que tá no empate, às vezes mais no vermelho, mas a gente não pode desistir. Exatamente. De dar oportunidade dessas pessoas poderem ser tratadas, porque uma das armas contra a doença é diagnóstico e tratamento rápido. E é isso que a gente está lá todos os dias para dar essa continuidade. Mas o meu dia a dia, Camila, começa vendo as plantinhas no jardim. Olha, que coisa linda. Eu acho importante e que simbólico, e né? necessário. Regar, Isso tem né, a todo ver, dia. regar, tem a ver com sustentabilidade ambiental. É muito Perfeito. importante a gente apresentar bem a nossa casa. Pode estar velhinha, mas precisa estar bem apresentada, porque a pessoa já tem um diagnóstico difícil, né? Em geral, você acha que é uma sentença de morte quando você recebe o diagnóstico, então precisa de todo esse apoio, né? Da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, cada um no seu limite, né? Cada um do seu jeito, né? E para poder a pessoa, né, ter mais forças para enfrentar o tratamento, que em geral não é fácil. Verdade. Então, assim, eu primo junto com a equipe maravilhosa que eu tenho, né, dentro do hospital, por isso, pelo jardim, pelo enxoval estar bem apresentado, pela limpeza do hospital, para que a segurança entenda o papel dele, né, junto daquelas pessoas ali no acolhimento, o pessoal do atendimento, a nutrição, que faz uma comidinha tão gostosa, com tanto carinho. Sim, já comi. Isso, para esse dia a dia, né? Para juntar forças junto ao tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, exames, medicação, tudo isso que a gente já sabe que são de tratamentos, tanto de doença benigna quanto a doença oncológica, não é? Sim, Então, porque o hospital é um ambiente geralmente frio, né? Isso. E ele não precisa ser frio, eu digo frio da refrigeração mesmo, porque para evitar, enfim, contaminação, né? Mas, assim, não precisa ser frio na questão do sentimento, né? Assim, já fui atendida por muitas pessoas lá, inclusive o pessoal da Copa Cozinha. Quer uma papinha, né? Você ali esperando para ser atendido por médico. Não estou nem fazendo tratamento naquele momento, mas quer uma papinha? Já comeu hoje? E tal. Então, isso faz toda a diferença. Gente, eu nem sabia que eu queria uma papinha, mas me fez bem ali naquele momento. Sem falar, né, que nós hoje contamos com mais de 250 voluntários. Eles são Coisa maravilhosos. Linda. Eles cuidam de mim, de você, do paciente, da família que ficou no sertão. Sim. Porque muitas vezes o provedor da casa está doente, né? A esposa ou a companheira, a filha, está aqui junto dele porque precisa ter um acompanhante. As crianças ficaram com a vovó, com a tia.
Mas como vai ser essas crianças lá, né? Do inesperado. Sim. Então, o voluntariado também faz esse papel muito importante de dar suporte também à família, né? Que enfrenta inicialmente aquela surpresa e aquela dificuldade, né? Que é ter esse diagnóstico. Então, é um trabalho lindo do voluntariado. Todos os dias eles estão lá. Eles dançam, eles cantam, eles brigam, né, tudo em defesa do paciente. Sim. Tudo em defesa do paciente. Cláudia, a gente quer falar com você. Aí tem alguma demanda, vem cá falar comigo para a gente se alinhar. E é lindo. Eu sou fã. Sim, e também. Já deixo o registro de estar voluntariando depois que eu não tiver mais na gestão. Já Muito fiz até bem. minha ficha, minha entrevista e tudo. Muito Porque bem. eles são exigentes, elas são exigentes, viu? Mas se Na você está entrevista. procurando um propósito de vida, né? Uma missão, Isso. voluntariar, assim, experimente voluntariar. E eu acho que, assim, todo mundo que ainda não teve a oportunidade, graças a Deus, se não por uma questão médica, né? Mas de conhecer o funcionamento de um hospital público, deveria. Porque você não sai a mesma coisa. Do mesmo jeito que você não sai de um diagnóstico desse, de um tratamento, você não sai a mesma coisa, a mesma pessoa, você sai diferente. Você não tem como não ser tocado, né? Foi o que eu falei no começo. Não tem como não ser tocado por aquelas histórias, né? Porque você vê que todo mundo pode precisar de alguém em alguma medida, em algum momento da sua vida. E ali você vê o quanto a gente é frágil, né? Isso. Quanto a gente precisa do outro. E eu acho que isso o hospital de câncer, especificamente por causa desse diagnóstico, faz muito bem, né? Eu digo assim, né? Como a minha área é facility, né? Então tá todo esse contexto aí, né? Desde a manutenção, estacionamento, limpeza, hotelaria, rouparia. E é uma demanda forte, né, dentro de um hospital, Sim. atendendo 1.500 pessoas, mais de 1.500 pessoas 1.500 pessoas por dia. Por dia, gente, Por é dia. muita gente. Mais de 1.500 por dia. E, às vezes, quando eu vou descer para ver alguma coisa, uma obra em andamento com a engenharia do hospital e tudo, aí eu estou naquela tensão. Aí lá vem o voluntariado. Ô, Cláudia, a gente troca esse saquinho de pipoca para você por um sorriso. Aí não tem como não sorrir, né? Não, eu lembro que quando eu ia sorrir. atender lá, eu já ia me preparando psicologicamente, porque é muita gente, né? Muita gente. Óbvio, todo mundo tem direito, então quem chega mais cedo é atendido mais cedo, ou quem está em prioridade de idade ou de tratamento, né? Isso. Como eu não estava nem mais em tratamento, graças a Deus, e também não era mais velha da sala, né? Eu demorava mais a ser atendido, mas eu ia me preparando psicologicamente, né? Porque, enfim, você espera, né, lá para ser atendido, você vê muita coisa, você é afetado por aquilo, é impossível não ser. Né? Voluntariar, eu sempre digo que é um momento de uma escolha da pessoa. A gente não precisa se apressar. Uhum. Né? Quando chega na hora, é impressionante, sai da pessoa. Mas uma coisa é certa, o que você falou. A gente ganha muito mais voluntariando do que a gente doa, porque são os testemunhos que eu escuto. Verdade. Os voluntariados, quem vai lá fazer visita, vai fazer alguma doação, fica impressionado quando termina que ele está saindo, ele que saiu ganhando, ele que saiu melhor, entendeu? Porque não é que ninguém dá lição de vida a ninguém, não. A gente está ali para cuidar das pessoas. Sim. E para elas testemunharem como estão sendo atendidas. E aí, normalmente, eu escuto esse depoimento, entendeu? Do voluntariado. Alguém vai voluntariar lá e cria aquele vínculo, porque o momento foi muito forte para ele, importante e diferente. E é isso. Muito massa, é isso mesmo. Já que a gente está falando de doação, eu vou fazer um relato, né, e comentar algo que eu acho muito importante. Durante um tempo eu usei aquela extensão de cabelo, né, mega hair, mas era cabelo humano, né, era cabelo de verdade. E aí, depois de um tempo que eu não precisei mais, eu separei uma parte do cabelo, porque é um material relativamente caro, né, nem todo mundo tem acesso. E aí eu passei esse material para o pessoal lá da parte de doação, que tem uma parte que é de doação da de peruca. cabelo, né? Salinha da peruca. Salinha da peruca. Porque você pode doar o seu cabelo, né? Eu nunca tive cabelo muito grande para cortar e doar. Muita gente pode fazer isso.
Mas eu doei o cabelo que eu tinha comprado. Sim, Eu achei muito importante, isso foi muito. muito bom. Com certeza fez a diferença para alguém, com certeza, né? Porque o voluntariado, eles têm sala da peruca, sala de prótese de mama, Olha aí. sala de prótese de mama, elas fazem Que é aquela prótese externa, né? A gente não a tá falando da externa, prótese silicone. É prótese para colocar no sutiã e isso, causar um enchimento para dar volume. isso, porque às vezes precisa até Sim, um período com esse tipo de eu prótese até precisei. para depois fazer Isso. a reconstrução. Então elas têm isso, elas têm tem o horário da sopa, que elas recebem, os pacientes chegam muito cedo, né? Aí logo cedinho elas servem um chazinho, um café, um biscoitinho, às 11 horas dão uma sopa nutricional feita no nosso refeitório. E aí vão acolhendo. Elas têm tem o Rendarte, que é uma área que faz trabalhos manuais, e aí vai acompanhantes, né? Porque aquele momento que você sai um pouquinho do acompanhamento lá no leito, aquilo renova a sua energia para Com voltar certeza. e poder continuar com seus pacientes. Então, é um voluntariado muito importante e um trabalho muito bonito que eles fazem lá. Muito bom. Falando sobre o trabalho de vocês especificamente, me conta como é que o HCP acolhe o paciente que está sob investigação. É desde a investigação? É com o diagnóstico já em mãos? Como é que a gente... É com a suspeita? É com a confirmação? Como é que é a jornada do paciente chegando ao HCP? Tá. O Hospital de Câncer de Pernambuco protocola e cadastra pacientes com diagnóstico de câncer. Tá? Confirmado. Ele não é um hospital geral. Sim. Ele não é um hospital para investigar. Ele é um hospital para receber com diagnóstico. Perfeito. E a partir Pra tratar, dali, né? para tratar, exatamente. Então, como você chega lá? Você chega com diagnóstico, né? Você procura a triagem do hospital com exames e, às vezes, biópsia, que confirmem o diagnóstico. E aí, nessa triagem, existe triagem, né? Cada dia tem médicos de especialidades que vai, com os exames, ele vai indicando qual é o especialista daquela área que está identificado ali no exame, com encaminhamentos de outros serviços, né? Médicos encaminham pacientes que eles também identificam. Às vezes, num posto de saúde, você tem uma identificação, numa UPA especialidade também. Sim. A gente recebe com identificação o médico já recomendando oncologia, e a partir dali é tudo resolvido dentro da triagem, qual será a especialidade que vai acompanhar você no tratamento. A partir daí, Camila, ele tem todo o suporte dentro do hospital, né? Porque a gente vem crescendo muito aí com aparelhos que precisamos, né? Como ressonância, tomografia, que são a parte de diagnóstico, mamografia, raio-x, ultrassonografias, e também a parte de tratamento, né? Em especial em termos de máquina, em relação à radioterapia. Sim. Hoje a gente até acabou de implantar um novo aparelho de acelerador linear chamado Halcyon, né, que é um aparelho de tratamento de radioterapia, que no SUS Pernambuco só tem no Hospital de Câncer de Pernambuco. Olha nesse aí, que momento. vitória. Então, é um aparelho que reduz a irradiação, né, o tempo de Perfeito. irradiação. Isso faz com tudo uma qualidade de vida diferente para o paciente. E temos todo o suporte da multidisciplinar, são os profissionais que cuidam do paciente de forma completa para Sim. ele seguir com o tratamento médico em cirurgia, em oncologia clínica, né, que é o médico que faz a quimioterapia, né, acompanha toda aquela parte de medicamento que precisa ser tomado. Então, a gente tem a equipe multi, que é psicologia, serviço social, fisioterapia, nutrição, odontologia e fonoaudiologia. Então, completo, né, a rede? Tudo Muito completo, toda a rede completa. E na Uni, que a gente chama Uni, é a enfermagem, né? Então, tem Sim. toda a enfermagem completa,
para também dar suporte ao tratamento médico, vendo o paciente dessa forma e cuidando dele, né, em todas essas disciplinas da multi, que é muito importante Também, para o tratamento, com certeza. Estou conversando aqui com algumas pessoas que compõem essa rede, que é muito importante. Você acha que não é só o médico, né? Você trabalha com várias pessoas ali num propósito só, né? Isso. Que é para trazer a cura e o bem-estar, né? O bem-viver, na verdade, Exatamente. do paciente. Porque lá a gente cuida do paciente. Do câncer a gente manda ele embora. Trata ele, a gente cuida da pessoa, né? Não, e do estado emocional e físico da pessoa, né? Que é muito importante. Eu posso falar que, assim, a equipe de enfermagem maravilhosa que me atendeu, assim, muitas vezes pessoas com a mão bem levinha, assim, você nem sente a picadinha da agulha, sabe? Enfermeiras maravilhosas, o pessoal lá também estudante, né, aprendendo. Eu acho que é um residente, né, uma riqueza você aprender num hospital daquele. E aí, o recado para quem também está fazendo, aproveitar o Outubro Rosa agora, né, quem está fazendo, tem várias ações aí de carreta, de mamografia, faz o teu exame, tendo alguma alteração, pode procurar a triagem lá, né? Pode procurar a triagem do Hospital de Câncer de Pernambuco com a mamografia, porque em geral, o próprio analista lá na carreta, o médico, ele vai orientar para procurar, né? Porque, em geral, tudo começa pela mamografia, né? Sim. Tudo em geral. A suspeita mas e a investigação, outros exames ou outras percepções do corpo, né? Do autoexame, que também é muito importante. No caso, estou falando do câncer de mama, né? Que a gente está aí chegando num mês bem simbólico. Sim. Mas a gente precisa cuidar da gente o ano todo. Exatamente. Outubro chama atenção, né, bastante, mas assim, novembro cuida também, dezembro e sempre. E cuidar de uma forma... eu sempre sugiro, olha, fica leve no teu autocuidado, né? Porque nem toda mulher vai ter câncer de mama. Sim. Então, mas se uma das armas é você ter diagnóstico rápido e tratamento rápido, você deve ir para a praia, para o show, curtir a família, curtir as crianças e também se cuidar. Né? Sim. Isso é do ser humano. Ninguém está inventando, né? É da vida. Ninguém está inventando a necessidade de você se observar para se identificar alguma coisa, tirar dúvida, porque nem tudo é câncer. Mas importante é você ficar bem e procurar o profissional para esclarecer a sua dúvida. Perfeito. Entendeu? Então, é exatamente isso. É isso. A gente sempre deve estar bem, né, dentro do nosso jeito de viver, né? Procurar fazer tudo isso e também se cuidar. Sim, sim, faz parte da jornada. E eu digo assim, o Outubro Rosa ele é importante porque ele lembra você que o ano está acabando. Exatamente. O ano está acabando, você já fez exame esse ano, não é nem porque você tem que fazer em outubro, mas, assim, você passou o ano, a gente está entrando no mês 10, passou 10 meses, e esse ano você já se cuidou, né? Esse ano você já teve no médico. Então, geralmente um check-up para uma pessoa que não tem histórico nem nada é anual, né? Anual. Então, aí você passou o ano e você fez o que por você, né? Eu acho que é mais uma reflexão. Não deixa para fazer isso em dezembro, não, né? Que dezembro você só quer confraternização, né? Isso. Mas os exames tem que fazer antes. Porque tem que confraternizar também, tem que ir para festinha, tem que curtir tudo. E aí faz o exame antes, para ficar tranquila. Mas então, não é um hospital aberto ao público, né? A gente já esclareceu isso. Mas é um hospital muito importante, quando eu falo isso, de atender... Ela falou o número aí, né? 1.500 pessoas por dia. Por dia. Eu tenho outros números aqui que eu acho Vamos falar, para dar uma dimensão. Importante a gente falar. Diga aí. Eu estou com os números de 2024, do que a gente atendeu no ano de 24 no Hospital de Câncer de Pernambuco. Foram mais de 8.500 cirurgias oncológicas. Perfeito. Né? Chamar a atenção disso, a gente não faz cirurgia geral. Aproveitando falar em cirurgia, nós temos a única urgência oncológica do estado de Pernambuco para tratamento oncológico, mas é
para os nossos pacientes. Então, os Sim. nossos pacientes, Precisando de alguma coisa. quando precisa, ele vai na nossa urgência lá, que está 24 Perfeito. horas à disposição, ele não fica assim, procurando Desamparado. um espaço, um atendimento, um outro lugar. Ele pode ir diretamente para a nossa urgência. Isso é importante. Não é urgência aberta, é urgência 24 horas, exclusiva para nossos pacientes, mas é um espaço assim muito importante, né? Sim, deles é que você tem que terem... ficar em alerta, né? Teve Isso, febre. Isso, Né? aí Porque pode uma febre procurar. não é normal. Isso. Não é normal para você que não está passando pelo tratamento, mas tem alguns Exatamente. pontos de atenção dentro do tratamento, né? Exatamente. A gente fez mais de quase 3.000 sessões de radioterapia em 2024, 72.000 sessões de quimioterapia em 2024. Imagina quanto eu fiz 15 sessões. Pronto. Imagina para dar 70 mil, quantas pessoas não foram atendidas. Exatamente. Foi em 2024 que você fez? Não, foi 2022. Pronto, mas 2024, mais de 14.000 mamografias, 880.000 exames laboratoriais. Que é aquele hemograma, né? Que são necessários para liberar a quimioterapia. Né? Ou para outras necessidades do médico especialista, né? do acompanhamento do paciente. Perfeito. 318.000 consultas no ano de 2024. Por isso que você, quando chega lá de manhã, você vê aquela multidão. É verdade. Às vezes, tem dia que eu olho, meu Deus, a gente vai dar conta até 17 horas, 18, em termos de consulta, mas a gente consegue. Sim. Né? Eu nunca saí de lá sem atendimento, não. Exatamente, a gente consegue atender. Né? E atendimento de urgência foram quase 18.000 em 2024 e 17.000 internações, né? Aí são essas para cirurgia, para fazer uma biópsia, né? Para fazer algum procedimento que precisa de observação em internamento. Interessante. Lembrando também que nós temos as nossas crianças e adolescentes, né? Sim, a gente também, não atende só adulto. A gente atende a pediatria, que é uma área assim sensível e linda. Imagina. Porque eles dão muita lição para a gente também, viu, Sim. Camila? Eles dão umas lições assim da vida mesmo, sabe? Sim. E falam com a gente. A gente está tendo coisas muito legais agora em inovação. Depois eu vou te passar uma matéria que saiu sobre inovação, que é importante, né? Ter momentos diferentes. A gente está funcionando com a sala de aula da Prefeitura do Recife lá, maravilhosa. A Prefeitura tem uma escola, teve uma decisão muito importante, tem uma escola hospitalar, né? Porque é diferente, tem a escola do dia a dia, né, que as crianças vão, os adolescentes, Sim. mas precisava ter um foco hospitalar, então a Prefeitura tem, e a gente tem uma sala de aula chamada lá Flor de Lótus, é o nome da nossa salinha de aula. E os professores são ótimos, levam coisas muito legais, jogo de capoeira, eles assistem, vai lá, os voluntários jogar capoeira com eles, né, dentro das condições deles, das possibilidades, acontece. Isso é muito importante para o tratamento. A gente sempre promove momentos também musical para os pacientes internados, para o paciente da UTI. A gente tem uns voluntariados aí muito legal, vai tocar um violino lá na UTI para aquele momento, faz um musical para eles, assim, né, dentro do contexto. Sim, para ter contato também, né, com a arte, é importante. A gente também tem a nossa área de cuidados paliativos, né, que são os pacientes que precisam desse suporte, então é uma equipe multi específica para eles. Então lá também a equipe sempre deixa registrado, sempre lembrando que tem os momentos do ano, tem as datas importantes, então comemorar o Carnaval, a Páscoa, o São João, o final do ano, né, para poder a pessoa estar Dia das Mães, dos Pais, não faz pode casamento, passar em branco. faz casamento, batizado. Minha filha, tem festas, tem de tudo. Tem de tudo. Muito bom também, que são suportes para você passar bem, ficar bem enquanto você está no tratamento. É muito importante a gente falar disso, do lado humanizado, e desses números, assim, agradecer a você por ter trazido, porque muita gente realmente não tem dimensão da grandiosidade do hospital. E, assim, o tratamento ele é muito custoso do ponto de vista
psicológico, né, de quem está passando. E ele também é muito caro, né? Tratar câncer, como você falou no começo. Então, é um esforço sobre-humano, assim, tá fazendo tanto atendimento, sendo que é uma coisa tão custosa, é cara mesmo, né? Assim, a medicação é cara, as máquinas que você falou são extremamente caras, Com manutenções né? caras. As manutenções caras. Então, assim, realmente precisa de ajuda para as pessoas estarem claro que não vai estar totalmente em pé de igualdade, porque é diferente um particular, mas estão sendo atendidas pela mesma tecnologia. Mesma Né? tecnologia. Então, assim, não estão tendo a mesma, talvez não a mesma oportunidade de estar no mesmo local, mas está tendo em um outro local, mas com a mesma tecnologia, para ser bem atendido. Isso é muito importante. Uma coisa também que, né, falando em doação, qual é a forma da gente, uma forma importante da gente prestar contas, Sim. porque doação de R$1 e de 1 milhão, ela precisa ser prestado contas com na mesma forma. A mesma importância. A mesma importância. Então, o que é que a gente faz? A gente convida, né, as pessoas, né, para conhecerem. Não se preocupe que a gente não vai colocar a pessoa em nenhum ambiente, né, de dificuldade, de enfrentamento ali do estado do paciente, mas é um dos pontos altos do hospital, é manter a prestação de contas de doações. Sim. E aí a gente faz de todas as formas e também com a apresentação dos serviços, e esses números também é uma forma de você prestar contas ao doador. Exato. Porque é isso que faz com que você fidelize, né? Que ele reconheça da importância de uma instituição de 80 anos como essa. Respeitar, né? É esse dia a dia do nosso trabalho, né? Das equipes e dessa prestação de contas, de números e de apresentação mesmo do espaço físico do hospital. E você vê como volta para você o bem que você faz. Eu lembro que eu falei, né, que eu fiz a doação do cabelo humano lá que eu usei. E uma vez, na verdade, eu uso uma medicação, eu usei, né, por 2 anos. Eu ainda uso uma medicação, mas agora o plano de saúde fornece. Mas eu usava uma outra, eu usei durante 2 anos, que é bem cara. Uma medicação caríssima, assim. Para quem não tem noção, assim, quando a gente fala que é um tratamento caro, eu vou dar números. A medicação eu tomava 2 vezes por dia. Então, no mês dava 60 comprimidos, né? A caixa com 60 custava R$20 mil. Provavelmente, para algumas pessoas, é um valor que você pode pagar, mas para a maioria da população, não, né? E aí, eu não tinha acesso a essa medicação por causa da transição lá do plano. Então, o plano de saúde não era obrigado a custear. Eu tenho uma irmã que é advogada, né? Falei dela já aqui como minha rede de apoio. E ela fez o processo judicial para mim, né? Para conseguir a medicação. E aí eu conseguia comprar, mas às vezes, como eu tomava todos os dias, né, era um remédio que o uso era contínuo, né, por esses 2 anos, eu não tive tempo hábil, né, de receber a doação do valor, né, por meio da justiça, e ia ficar sem medicação. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Dr. Marcelo, né, que é o oncologista, e disse, eu acho que eu vou ficar sem a medicação, porque não chegou ainda o valor na justiça. Aí ele fez, vem aqui no Hospital do Câncer, que eu recebi uma doação de uma caixa desse remédio ontem. Então, se você precisa tomar ele amanhã, se você toma de 9 da manhã, você pega aqui de 8 e você vai tomar. Então, assim, tudo que você faz de bem volta para você, né? Então, assim, veja, eu mandei uma mensagem para ele no dia anterior à tomada, né, da medicação que eu ia precisar tomar no dia seguinte, e tinha chegado no mesmo dia uma medicação, uma caixa do mesmo remédio que eu ia precisar. Então, assim, se você precisa de qualquer tipo de apoio, vê como, se você doa, como isso volta para você, né? É muito importante. Eu lembro muito desse dia, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, não acredito, é para eu não parar a medicação mesmo, é para eu não parar o tratamento, é para dar tudo certo, né? Receber uma doação de uma pessoa que já tomou, não ia mais precisar e ainda tinha alguns comprimidos lá, dava para eu recomeçar o tratamento. Que bom, fico feliz, né? São essas histórias. A gente tem muitas alegrias no hospital, né? Mesmo sendo um hospital de tratamento oncológico, né? Que tem as tristezas, Com claro. certeza. Mas a gente tem muitas alegrias de recuperações,
A gente tem funcionários em tratamento, né? De repente ele Olha. descobre. E assim, tem um caso recente que a funcionária estava fazendo investigação em um hospital. Sim. Um hospital estava fazendo exames, né? Uhum. E aí, quando a médica explicou para ela que o caso dela seria oncológico, nesse serviço, que é maravilhoso, ela teria condições de se tratar lá também. Só que quando a médica disse que era a oncologia, aí ela disse, mas eu trabalho no hospital de câncer, eu quero me tratar lá. A médica ficou tão feliz, disse, não, você está certíssima, é um ótimo serviço, tanto quanto esse que a gente Com está. certeza. Mas ela, assim, acompanha lá, porque aí tem toda uma rede também, não é? O funcionário, ele tem um suporte também, né? Sim, Ele está dentro sim. do hospital, Faz quando parte, ele né? é Da SUS, casa. da casa. Então, tem tudo isso que acontece lá, né? Tem histórias e histórias, a gente está aí para, nos momentos oportunos como esse, Camila, que a gente agradece muito, né? A gente contar um pouco disso. Sim. Né? Eu sou uma mulher muito feliz de estar lá todos os dias. Né? Abençoada. Todos os dias eu Abençoada estou por lá. poder ajudar, né? Isso, eu também já enfrentei a doença. Sim. E aí a gente, quando, né? Eu não sou diferente de nenhum funcionário que está lá atendendo as pessoas. Exatamente. Mas tem um momento, né, que tem uma coisa que fica mais forte, né? Porque você, né, enfrentou e aí é aquele momento que você está querendo oportunizar o mais rápido o tratamento daquelas pessoas. Isso conta também. Eu sempre digo assim, você não está trabalhando no computador, não é? O menino da TI. Tô, doutora. Mas lembre-se, agilize o computador aí, que você está cuidando daquela pessoa que está lá embaixo na urgência. Então, todos têm essa importância, né? Na agilidade, no Sim. acolhimento, porque hoje a gente precisa de tempo na nossa vida. Então, É. quanto mais rápido você é atendido, também você volta para sua casa, né? Para recuperar a sua energia também. Sim. E é isso que a gente está lá todos os dias, nessa luta aí desse atendimento. E Então, o tempo, ele é muito precioso para quem está em tratamento, né? muito. O tempo Porque é você está precioso. lutando Né? contra o tempo, né? Tempo, diz Gilberto Gil na música, né? Isso. Tempo. Verdade. Então, é importante para tudo, né? Para a gente ter tempo com a nossa família, né? Nossos amigos, nosso lazer. Então, o hospital deve ser aquele momento oportuno, rápido e eficaz também, né? Sim. E eficaz porque é esse tempo que a gente precisa de estar lá e depois retornar para as nossas atividades da vida, né? Sim. Da vida. É verdade. Mas aí você falou que as pessoas podem se voluntariar. Isso. Como é que as pessoas podem ajudar o HCP? Quero ajudar. Como é que eu faço? Eu procuro quem? Você pode procurar a rede de voluntariado, depende da Sim, forma, né? E não se sim. preocupe, não. Todas as formas de amor valem a pena. Sim, é verdade. Todas as E a formas gente de aceita amor todas, né? vale a pena, exatamente. Então, assim, é ligar para o hospital, né? No 3217-8000 e a telefonia também pode lhe ajudar a indicar para onde você deve se dirigir. 3217 8000. 8000. 8000. E a gente também tem, né? Você pode acessar o site do hospital, Sim. né? hcp.org.br. Redes sociais, siga o HCP. E a gente tem, depois eu posso deixar para vocês aqui também o Pix, né, para doação. Boa. Que é importante para a gente. Qualquer valor. Todos os valores são importantes. Todos os valores Porque pensa, são você importantes. está contribuindo com a papa, né, a Isso. papinha para colher, e está contribuindo com o melhor tratamento, a manutenção do melhor aparelho de radioterapia que a gente poderia ter, que tem no HCP. Então, imagina que tipo de contribuição, do mínimo ao máximo possível. Eu acho que você deixa uma impressão muito boa assim, para o mundo, né? Isso. Fazendo um gesto desse. É o tipo de serviço, eu sempre digo, que a gente não oferece para ninguém. Mas quem precisar, é necessário que esteja lá para se cuidar.
né? E ficar bem e viver a vida. Sim. Né? Não é um serviço que você oferece, mas é importante saber que você tem aquela rede de apoio dentro do Hospital de Câncer de Pernambuco para uma necessidade, né? Sim, eu lembro que pode acontecer. Sim, eu comentei aqui já que em outro episódio, que eu ficava muito angustiada com a espera em hospital, porque parecia que eu estava perdendo tempo de vida, né? Você é jovem, você quer estar em qualquer outro lugar, menos no hospital. Mas a gente precisa ressignificar tudo que acontece na nossa vida, né? Então imagina se não houvesse o HCP naquele momento para me atender, né? Eu não poderia dar continuidade ao meu tratamento, visto que eu estava num período de carência do plano de saúde. Então, assim, é muito importante, né? Você reconhecer que é um serviço que, é claro, ninguém quer usar, mas se precisar, a gente tem com quem contar. Tá lá. Exatamente. Então, seja um doador dentro do seu momento. Eu sempre digo isso. Dentro do seu momento, seja um doador para o Hospital de Câncer de Pernambuco, que a gente está lá, né, para acolher essas pessoas tão carentes, né, que viajam às vezes 10, 12 horas, vêm do sertão e chega lá e precisa desse atendimento, desse acolhimento. Às vezes chega lá, surpreendentemente, o médico já interna, aí vem totalmente despreparado para esse momento, e o voluntariado está lá também, e o hospital para ajudar nesse momento, né? Nesse entendimento do que é já tá precisar comigo, ficar. Né? Elas têm uma casa de apoio, Camila, que fica ali no comecinho de Olinda. É uma casa de boneca, é a coisa mais linda, é a casa de acolhimento do voluntariado, né? Porque, por exemplo, a pessoa mora em Petrolina, vem fazer 5 sessões de radioterapia aqui, então não vai para casa todo dia e volta, né? Vai ficar a semana toda para fazer a irradiação da radioterapia, por exemplo. E aí elas ficam nessa casa de apoio que elas mantêm, né? A gente tem uma parceria muito importante com o voluntariado nessa casa de apoio também, para acolher essas pessoas que precisam ficar, dormir, né? Junto com acompanhante, inclusive. Olha aí. Porque não dá para ficar sozinho também, né? Desacompanhado no tratamento. Em geral, todo paciente oncológico tem acompanhante, em geral. Sim. É muito raro ter algum. Na legislação, até 17 e 11 meses e acima de 60. Mas nesse intervalo, o médico pode prescrever que a pessoa vai precisar também de acompanhante, porque de acordo com a particularidade do estado da pessoa. Entendi. Eu lembrei de um caso agora, que aconteceu lá comigo. Você estava falando, né? Atende gente que vem do interior, do sertão. E para você ver como é uma doença democrática, né? Diversa. Eu estava lá esperando para tomar a medicação, né? Que é a da hormonioterapia, né? Que é uma injeção trimestral, né? Que é indicado no caso de tumor receptor hormonal, que foi o meu caso. E não é só indicado para paciente que teve câncer de mama. Tinha um senhorzinho do meu lado, que ele tinha tido, eu acho que câncer de próstata, posso estar errada, mas algo também relacionado ao sistema reprodutor, né, enfim. E ele precisava suprimir também os hormônios, então ele estava tomando a mesma medicação que eu, e ele tinha vindo da zona rural do estado. Eu não lembro exatamente do interior, né, e da zona rural, assim. Eu lembro que ele era agricultor, enfim, estava com a mulher dele contando a história dele para mim, e ele estava tomando a mesma medicação que eu. Sabe? Então, assim, é uma doença que não escolhe realmente a quem vai afetar, e que o tratamento ele é muito voltado, específico para cada caso, mas que pode ser semelhante, né? Nesse caso, a gente estava tomando a mesma medicação. Ele, um senhorzinho, agricultor da zona rural, no interior de Pernambuco, e eu não... É claro que eu não me via nele, mas, ao mesmo tempo, via semelhança, né? No tratamento, assim, a gente estava ali lutando pela vida, pela continuidade da vida, enfim, pelo diagnóstico de cura, na verdade, pela sentença de cura, né, que a gente espera esses 5 anos chegar aí com muita ansiedade, mas com muita vitalidade, né? E ele estava lá, e assim, isso é uma prova do que é o HCP, né? Isso. Atender o agricultor. Isso. Né? E me atender naquele momento ali, aí. Jornalista, que a gente não tinha nada a ver, mas ao mesmo tempo, naquele momento, a gente tinha, né? Isso. Lembrando, né,
os suportes, deixar mais um registro dos suportes, a gente tem o faturamento SUS, a gente tem nossos convênios e contratos com a Secretaria Estadual de Saúde, que Perfeito. é muito importante. A gente tem também a busca por emendas parlamentares, né? Sim. Através dos parlamentares de Pernambuco, que têm feito doações assim, importantíssimas para a gente. Deputados, né? Federais e estaduais. Deputados federais, estaduais e senadores. Perfeito. Né? Essa parte a gente emprega em investimento, por exemplo, esse Halcyon da radioterapia foi de emenda parlamentar. Perfeito. Porque o dia a dia operacional, né, a gente não consegue da operação, né, da operação do hospital tirar para investimento. Do orçamento mesmo. Do orçamento muito difícil. Uma emergência, 18 milhões mês. Nossa. 18 milhões mês. A operação do hospital, né, tem esse valor. Então, a gente agradece também. E as doações de pessoas físicas e jurídicas. Tem grandes projetos aí de trocos solidários, de supermercados, tem vários projetos muito importantes para o HCP. Eu deixo meu agradecimento, né, em nome de toda a superintendência. Lembrar também que nós somos gestores de unidades de gestão. Né, nós temos 9 unidades de gestão, como o Hospital da Mulher do Recife, a UPAE do Arruda, a UPAE de Arco Verde, o Hospital da Mulher do Agreste. Eles estão interligados? Eles são geridos, a gestão deles é do Hospital de Câncer de Pernambuco. Nossa, né? Olha aí. São 9 unidades, a UPAE de Arco Verde, de Belo Jardim, a UPAE de Caruaru também, o Hospital São Sebastião de Caruaru. Então, existe uma área que faz essa gestão dessas unidades de saúde. É um modelo, né? Um modelo de você gerir unidades de gestão, e a gente faz também dessas unidades. Importante. Os contratos são ou com prefeitura ou com o Estado, e a gestão é do HCP. É um trabalho bem bonito também que é realizado nessas unidades de gestão. Olha isso. É muito. Eu disse no começo, né? Ela trabalha muito. Olha isso, o que o HCP fez. Não só aqui, né? Mas tem essa ramificação pelo Estado, isso é muito importante. Estado e Prefeitura do Recife, né? Que a gente tem 2 unidades, que é o UPAE do Arruda e o Hospital da Mulher do Recife, que são geridos pelo, né, a gestão é HCP. Sim, a gente chama HCP Gestão, esse é o termo, HCP Gestão. Chique. E é um hospital de referência também, né? O Hospital da Mulher do Recife. Sim, eu tenho uma amiga que trabalha lá, ginecologista, obstetra. Importante. Olha, muito importante receber você com informações tão valiosas que, assim, a gente às vezes não tem dimensão, né? A gente sabe que é uma coisa grande, mas aí quando a gente vê os números, quando a gente vê os relatos. E assim, eu quero também dar meu testemunho e agradecer como paciente, né, tudo que vocês fizeram, tudo que as pessoas que doaram também fizeram para manter esse senhorzinho lá de pé. Eu agradeço muito. Foi muito enriquecedor receber você aqui hoje, porque eu, assim, não imaginava esse projeto. Tem algumas áreas específicas, assim, que não dá para não tocar. E eu acho que o paciente, né, que precisa do SUS é alguém que a gente não pode esquecer, né? Deixar de lado, não viver na nossa bolha. Nunca. Obrigada, Nunca. Viu? Nós que agradecemos. Eu posso deixar o Pix? Pode, Camila? deixa agora. Isso. Sou doador, hcp.org.br. É um e-mail a chave, né? A chave é um e-mail. Sou doador, tudo junto, @hcp.org.br. @hcp.org.br. Perfeito. Muito isso. bom. Vamos doar. Eu quero agradecer demais a oportunidade, né? A cada dia a gente precisa apresentar o nosso trabalho, né? Para poder salvar vidas. E eu sempre gosto de encerrar, né? Eu sempre digo, esse ano, em especial, né, de 80 anos, eu sempre, quando termino, eu sou viva o HCP, viva a vida. Viva. É isso que a gente precisa, né, desse acolhimento, e é isso. Muito obrigada a você, Camila. Obrigada e a você. Obrigada a todos, né, que nos escutaram, aqui, né, e passaram a conhecer um pouco mais do Hospital de Câncer de Pernambuco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, o Pod Rosa é uma iniciativa completamente independente de enfrentamento, né, ao câncer de mama.
Estou fazendo esse projeto aqui justamente porque eu acredito que a informação, né, trazer informações valiosas assim, são uma arma de combate mesmo à desinformação, às fake news, agora a inteligência artificial, né? Que as pessoas ficam tentando buscar informação por meio da inteligência artificial, quando muitas vezes a gente precisa disso, né? Do contato pessoal e da informação direto da fonte confiável, né? Então, eu quero dizer que se você gostou da conversa, ficou até aqui, gostou do nosso conteúdo, você pode curtir, comentar, compartilhar nas redes sociais para isso alcançar ainda mais pessoas. E também vou deixar o QR Code aqui de doação para o projeto, né, de contribuição também voluntária. E para mais detalhes, você pode entrar no nosso site, que é o aquilocomc.com. Até o próximo episódio. Obrigada.